duas linguagens, é isso que faz a coisa não crescer. Mas abre a tua Bíblia, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eu estava meditando essa palavra, eu gosto muito desse versículo, desse texto, porque diz o seguinte, olha aqui, tudo quanto vier na sua mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura ou no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Amém? Pode sentar, Deus abençoe. O Eclesiastes, a partir do versículo 1 em diante, tem cada coisa muito interessante, mas eu quero me deter no versículo 10. A Bíblia diz tudo que vier, qualquer coisa, tudo, não está falando só na obra de Deus, não, tudo. Tudo que vier na tua mão, toda oportunidade que você tiver, você tem que fazer aquilo conforme as tuas forças. Aleluia. E força aqui não significa força física, não. A força significa a sua capacidade. Porque aqui, se você for ler em outras versões, força é capacidade, condições para fazer. O que tem acontecido é que muita gente tem feito aquilo que não tem capacidade para fazer. E aí também não funciona. Se você está num projeto que você não tem condição de fazer, então você não deve fazer. Você tem que fazer aquilo que você tem condição para fazer. E eu estava pensando em uma coisa, eu fiz até uma live outro dia, aliás, se você puder me seguir no Facebook e no Instagram, Pastor Paulo César Oliveira, eu fiz uma live seguinte. Tem muita gente, eu recebi essa palavra quando eu estava me convertendo. A palavra era: olha, Paulo, Deus tem uma grande obra na tua vida. E eu ficava, meu Deus, quantos já ouviram isso de alguém? Quantos já ouviram que Deus tem uma grande obra na tua vida? Ah, Deus tem uma grande obra na tua vida, Paulo. Aí o que eu fiz? Poxa, uma grande obra, eu não sei nem fazer nada na igreja. Eu estou com 3 meses de convertido e Deus tem uma grande obra na minha vida. Aí tinha um seminário na igreja que eu fiz parte durante 10 anos. E com 6 meses de convertido, eu fui para o seminário de teologia. Porque se Deus tem uma grande obra na minha vida, o que eu tenho que fazer? Me preparar para que essa grande obra ela seja executada. Existem coisas que eu me arrependo de não ter feito na minha vida. Eu estudei música quando eu era adolescente, toquei clarinete, pistão, mas deixei para lá, não fui avante. Depois comecei a estudar um pouquinho de violão, também não deu porque eu estava muito voltado para a palavra. Mas sabe uma coisa que eu me arrependo? É de não ter aprendido a tocar um instrumento. Porque talvez se eu soubesse tocar, meus filhos tocam, todos eles. Mas se eu soubesse tocar um instrumento, o violão que fosse, talvez a grande obra que Deus falou que tinha na minha vida, eu conseguiria executar melhor. Por causa de tocar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente que é pastor, que é líder de igreja, eu estou liderando a minha igreja que eu faço parte hoje, que eu sou pastor, fez 25 anos agora, em novembro, que eu estou na frente dessa igreja. Fora, quando eu era da Assembleia de Deus, dirigi 12 congregações da Assembleia de Deus. Então, na verdade, só de ministério eu tenho 35 anos, 36 anos. Mas se eu soubesse tocar instrumento, talvez seria melhor. Então me arrependo de não ter aprendido. Outra coisa que eu me arrependo de não ter feito foi estudar e falar inglês. Se eu soubesse falar inglês, né, eu estaria muito mais longe do que eu estou hoje.
Você acredita que tem coisa que faltou na tua vida? Tem coisa que você não fez, e não por falta de oportunidade, que talvez você até teve oportunidade, mas largou para lá? Quantas coisas que você devia ter estudado, quantas coisas que você devia ter feito, quantos cursos você devia ter feito, mas você pensou, é muito tempo, 4 anos, 2 anos, 3 anos, é muito tempo, mas os 3 anos, 4 anos já passou e você não fez. Você já devia ter feito. Quem sabe você estaria melhor se você tivesse feito. Então a grande obra que Deus falou que ia fazer na nossa vida, depende muito de nós também. E não depende só de Deus, porque muita gente diz, se Deus quiser, Ele vai me capacitar, Ele vai me encher, Ele vai... Você sabe por que Deus chamou Moisés? Porque ele tinha capacidade para ser o que ele era. Você sabe por que Deus chamou Noé para fazer arca? Porque Noé tinha capacidade para isso. Aleluia! Então, a Bíblia diz, tudo que vier na tua mão, faça. Mas eu não estou com capacidade para fazer isso, então eu vou me esforçar para melhorar a minha performance, para que a obra que Deus está me chamando seja executada com excelência, sim ou não? Então, a excelência que Deus quer, muitas vezes, é em nós. Eu vi o pastor lendo aqui sobre Deus... parece que leu em Colossenses, né? Quem leu em Colossenses? O Filipenses. Deus aperfeiçoará aquilo que Ele começou. Ele aperfeiçoará. Aí eu falo assim, Deus aperfeiçoará a obra que Ele começou na sua vida. Mas a tua parte, a minha parte, eu tenho que fazer para que essa obra seja aperfeiçoada. Agora presta atenção na segunda parte do versículo. Faz conforme as tuas forças, sua capacidade, porque no céu, na sepultura, para onde tu vai, não há obra, não tem projeto, não tem conhecimento e não tem sabedoria alguma. Mas eu devia ter feito, mas não fez, foi para a sepultura sem fazer. Esse é o grande problema. Então, para a gente não alongar muito, eu vou te provar na Bíblia, se você quiser ler, Mateus 24, 14 em diante. Esse é um texto longo, um pouquinho, eu não vou ler todo o texto. Mas Mateus capítulo 25, versículo 14, fala da parábola dos talentos. Aqui não é parábola dos 10 talentos. É parábola dos 10 talentos, está escrito lá no começo. Mas é parábola dos talentos. Amém? Então, preste atenção nesse texto. Mateus, Deus abençoe meu pastor, tá? Sei que você tem compromisso, vai em paz. Mateus capítulo 25, abra a tua Bíblia, versículo 14 em diante, olha o que diz. Glória! Porque assim como um homem que ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhe entregou os seus talentos ou bens. E a um deu 5, e a outro deu, e a outro, e cada um, segundo a sua. Ele poderia falar assim, eu vou dar 5 para aquele que tem condição só de 1. Não, mas ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Amém. Então a capacidade, ela tem que ser observada. Então, às vezes a gente fica assim pensando, meu Deus, por que o meu ministério não é muito grande, igual de fulano? Essas comparações são terríveis, a gente pode fazer essas coisas. Porque isso faz a gente ficar assim, comparando, e como fez Gideão, né, se diminuindo. Tem gente que fica se diminuindo, achando, mas por quê? Sabe por quê, irmão? A verdade é essa. Se o outro está numa condição melhor do que você,
É porque Ele te deu de acordo com a sua capacidade. Ele me deu algo de acordo com a minha capacidade. Eu sei que eu vou chegar até um limite, não adianta eu querer mais do que eu posso. Eu tenho um limite, Então, vamos ler de novo. O que diz a Bíblia? Versículo 15. A um Ele deu 5. A outro Ele deu 2. E a outra Ele deu cada um segundo a sua capacidade. Então, por isso que eu estou falando da capacidade. Eu observo as pessoas. Eu escrevi 5 livros, porque eu gosto muito de ler. Li muito no meu início de ministério. Continuo lendo, estudando. Eu gasto quase a metade da minha vida estudando e lendo a Bíblia, do dia, quase a metade do dia, vendo vídeos interessantes, coisas que me edificam, coisas que me acrescentam. Eu não gosto de perder tempo com bobeira, com notícias que não vão me acrescentar em nada, com alguma coisa que não vai me ensinar alguma coisa. Porque o nosso tempo é precioso. O apóstolo Paulo falou o seguinte: remi o tempo, porque os dias são maus. Você tem que aproveitar todas as oportunidades que você tiver. Não perca as suas oportunidades. Leia muito, estude muito. Faça o possível de você conhecer o máximo possível. Estude a biografia tanto de pessoas da Bíblia como de gente de hoje em dia, por exemplo, que tem talvez algo para te ensinar. Então olha aqui o que eu quero ler para você, mais um texto aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Se você puder abrir tua Bíblia. Existem 3 coisas que nós precisamos fazer na nossa vida para que possamos ter as coisas funcionando na nossa vida. A número 1, firmeza. Número 2, constância. E número 3, abundância. Vou repetir. Em primeiro lugar, nós temos que ter firmeza. Diga, firmeza. O que é firmeza? Alguém falou aqui o pastor falou aqui da árvore, né, que agarra na rocha lá com as suas raízes, porque ela vai buscar profundeza, firmeza. Nós temos que ter firmeza. Gente que não tem firmeza não vai a lugar nenhum. Você tem que ter firmeza. Você pode até mudar as estratégias, a forma de fazer, mas tem que continuar fazendo. Firmeza. Porque o que eu estou vendo hoje em dia é gente sem firmeza. Ele está muito bem, daqui a pouco ele está caído. Ele está muito bem, daqui a pouco ele está desistindo. Ele está muito bem, daqui a pouco ele está se afastando. Então a Bíblia diz nesse texto: meus amados irmãos, sejam o quê? Firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então vamos falar os 3 pontos importantes para que haja uma obra maravilhosa na nossa vida. Primeiro, firmeza. Segundo, constância. Terceiro, abundância. Eu falei da firmeza, agora eu vou falar da constância. A constância é você estar sempre constante, sempre na mesma intensidade. Olhar para você está no mesmo, igual a gente observa as pessoas nas redes sociais, né? Um dia ele está citando texto, outro dia ele está botando palavras, daqui a pouco ele está falando outras coisas. Como é que é o propósito da minha rede social? Você vai lá no Facebook, você vai lá no Instagram, você vai lá no YouTube, você vai lá no Telegram, no Kawaii, né? No TikTok. Eu tenho tudo isso aí. Mas a única coisa que eu faço nas redes sociais é pregar a palavra. Não faço outra coisa. Não tem outra coisa, não faço outro negócio.
Você vai lá, estou pregando. Você vai lá, estou falando. Você vai lá, estou ensinando. Constância, diga, constância. A constância é uma das coisas importantes. Constância. Não desistir. É claro que às vezes, se você está no local, ou está numa região, ou está fazendo a obra no local, porque Jesus mudou de local, tá? Isso eu quero falar para você. Paulo também mudou de local. Porque às vezes você tem que ser inteligente. Às vezes o local que nós estamos não é frutífero, então tem que mudar de local. Entendeu? Mas não é parar, é mudar de local. Não é parar, mas mudar a forma. Mas continuar. Fazer diferente. Então a constância não quer dizer que você, não, eu sou tradicionalíssimo e vou continuar assim porque eu nasci assim e vou ser sempre assim. Gabriel, você tem que ter constância, mas você pode mudar a maneira de fazer. O que tem que mudar a maneira de fazer? As estratégias. E a outra coisa é abundância. Diga abundância. O que é abundância? É você estar sempre crescendo no nível maior. Você está no nível e abundou para outro nível. Mas eu não estou vendo fruto físico, não estou vendo nada crescendo. Mas a abundância, ela está dentro de você primeiro. O que você aprendeu? O que você cresceu em 2024? O que acrescentou na tua vida em 2024? E o que é que vai acrescentar na tua vida em 2025? O que você vai aprender em 2025? Qual curso que você vai fazer? Aleluia. Qual o preparo que você vai ter? Eu vou ser a mesma coisa toda a vida. Não, irmão, não seja a mesma coisa. Por isso o apóstolo Pedro falou em 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O crescimento. Crescer na graça. O que é crescer na graça? É entender a graça de Jesus e continuar atuando na graça de Jesus. Crescer na graça. Porque tem gente que não cresceu na graça. Ele ainda continua na lei. Mas nós temos que crescer na graça. Não é proibido ler o Antigo Testamento e tirar de lá, extrair informações que vai acrescentar na sua vida alguma coisa. Mas tem que crescer na graça. Aleluia. Se você ficar... o bispo explicou aqui a questão da arca. Porque eu acho que tem que explicar. Você explicou muito bem. Tem que explicar. Porque senão tem gente agarrado na arca, segurando, achando que Deus está aquele negócio ali. Mas não é verdade. Nós temos que crescer na graça. E no conhecimento. No conhecimento de quê? No conhecimento, antes de crescer na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saber quem é Jesus, saber que Ele é Deus. Porque tem pessoas que estão achando que Jesus é um deusinho menor. Deus é o Deus Todo-Poderoso e Jesus é o Deusinho, filho dele. Cresça em Jesus. Cresça no conhecimento de Jesus, você saber quem é Ele. Tá bom? Porque se a pessoa... eu estou servindo a Jesus, mas nem sabe quem é Jesus, o que Ele representa, o que Ele é, o que Ele veio fazer aqui. Meu Deus. Tem que saber quem é Jesus. Jesus falou assim, capítulo 14, versículo 6 de João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ainda tem gente que fala assim: ninguém vai ao Pai. Ninguém vai ao Pai. Tem uma teimosinha aqui, mas deixa ela quieta, senão vai atrapalhar. Então, deixa aqui. A Bíblia fala o seguinte: ninguém vem, irmão. Por que Jesus falou ninguém vem e não disse ninguém vai? Aleluia. É porque não tem outro, é Ele, amém ou não? Aleluia. No capítulo 30
30, capítulo 10, versículo 30 de João, ele falou assim: eu e o Pai somos um. Se a gente não crescer no conhecimento de Jesus, fica difícil. E para terminar, diz a Bíblia, em Hebreus 5:12, vocês já deviam ser mestres pelo tempo, mas ainda precisam de leite, como meninos. E Paulo também falou em Coríntios: vocês ainda estão se alimentando de leite, vocês deveriam comer já manjar. Então a Bíblia fala que se nós estamos na presença de Deus e não temos a vontade de crescer, a vontade de evoluir, vai ficar difícil. Tem que crescer, porque nós temos que ser mestres para quem está começando agora. Entendeu? Outro dia eu vi um vídeo na internet, uma irmã da igreja chegou pro pastor gravando: pastor, 3 livros da Bíblia com a letra J. Já viu isso? 3 livros da Bíblia com a letra J. Ele disse: Gênesis. Se o pastor tá assim, imagina a igreja, né? Eu falei: meu Deus, com J tem um monte, né? 3 a gente fala rápido. Aí as pessoas não têm habilidade, não conhecem a palavra, não querem estudar, entendeu? Já deveriam estar citando os livros da Bíblia desde Gênesis, Apocalipse, ainda não está. Tem livro na Bíblia que, se você citar assim, vamos ler o livro de Judas, irmão, ninguém sabe onde está, muita gente. Tem gente que já falou assim: eu nem sabia que Judas escreveu alguma coisa. O outro falou assim: o Judas traidor escreveu alguma coisa? Quer dizer, então, gente, o que a Bíblia fala? Vamos voltar no versículo que nós lemos: tudo que vier na tua mão para fazer, faça, conforme as tuas forças. Porque para onde você vai, eu e você, todo mundo, não adianta nada, amém ou não? Entendeu? Que o Espírito Santo fale ao teu coração, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo. Pastor Paulo César Oliveira, obrigado pelo seu carinho, grande homem de Deus, amém. Nos alimentamos muito.